te convidar, você já abrir a sua Bíblia comigo lá em Filipenses capítulo 3. Você está com a sua Bíblia aí? Cadê a sua Bíblia? Você que está com a sua Bíblia de papel, levanta aí, Bíblia de papel. Aqueles que são crentes de verdade, que vem com a Bíblia debaixo do braço. Mas se você tiver a sua Bíblia no telefone, levanta aí também bem alto para eu ver. Beleza, a Bíblia no telefone, a Bíblia de papel ganhou. Filipenses capítulo 3, quem abriu diz aleluia. Quem não abriu diz misericórdia. Jesus. Vamos lá, mais 10 segundos aqui. Vamos de novo, quem abriu diz aleluia. E misericórdia quem não abriu. Tem só 3 pessoas. Aí vocês vão adiantando aí. Filipenses 3, versículo 7. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, se comparado com a grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como perda para poder ganhar a Cristo. Vamos ler novamente aqui o versículo 7. Mais do que isso, contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar perda, como perda por causa de Cristo. Isso aqui é o apóstolo Paulo. Quantos conhecem o apóstolo Paulo? Levanta a mão aqui bem alto. Paulo, para mim, é um dos meus personagens, uma das figuras mais importantes da Bíblia. E assim, para mim, é uma figura de um homem que eu me identifico muito. Eu amo a vida de Paulo. E esse texto aqui, na verdade, Filipenses capítulo 3, é Paulo falando. Aquilo que eu considerava como lucro, agora eu estou passando a considerar como perda. Para pensar isso aqui. Paulo não era um cara qualquer. Paulo não era o Zé da esquina. Paulo não era uma pessoa que não tinha uma vida antes de suas conquistas, os seus diplomas, a sua experiência, o seu passado. Não, Paulo, se você lembra bem dele, Paulo era um cidadão romano, nascido em Tarso. Ele tinha um certo conhecimento, ele tinha uma certa influência, e com toda essa influência, com toda essa experiência que ele teve, ele está em Filipenses capítulo 3 falando assim: deixa eu contar uma parada para vocês, deixa eu contar algo para vocês. Tudo o que você possa imaginar como lucro, eu estou considerando como perda por causa de Cristo. Fala assim comigo: tudo por causa de Cristo. Agora eu tenho uma pergunta bem honesta para te fazer, e somente os corajosos vão responder. Você é corajoso? 5 pessoas, então vamos lá. Você já teve completamente apaixonado por alguém e você quebrou a cara? Quem já quebrou a cara aí? Levanta a mão. Aí, só os corajosos. Quem casou bem aí? Levanta a mão. Cadê? Olha só, rapaz. Glória, eu casei bem demais. Mas, antes de casar, eu quebrei a cara. E deixa eu te falar, quebrar a cara é ruim pra caramba. Dá com a cara na porta, você se arrepender das escolhas, você percebeu que aquela pessoa na verdade não era a pessoa de Deus para você, você pensava que ela era uma pessoa escolhida, separada, mas na verdade não era. Você sabe o que eu estou falando? Já quebrou. Agora, talvez você tenha quebrado a cara porque você quis, também tem esse ponto, né? Tipo, você quebrou a cara porque você simplesmente entrou em algo sem a permissão de Deus. Agora, o que o apóstolo Paulo está falando, que tem a ver com o amor, é que ele considera tudo como perda. O apóstolo Paulo só é capacitado e habilitado a falar que ele considera tudo como perda, porque ele realmente amava o Senhor Deus. Então fala assim comigo: amar o Senhor Deus. Tudo começa quando nós amamos ao Senhor Deus. Ao longo dessa jornada, por alguns anos, eu não falei anteriormente, mas eu tive a oportunidade de viajar a alguns países, viajar ao redor do Brasil, e alguns países também perseguidos, países que é fechado para a pregação do Evangelho, países onde realmente você pode ser morto por estar pregando o Evangelho. E eu posso te falar que depois de 7 a 8 anos no campo missionário, passando todas as coisas possíveis, aquilo que nos fez e nos faz permanecer no campo missionário é o amor a Jesus Cristo.
E é esse amor que Paulo está falando exatamente aqui agora. Eu considero tudo como perda. Tudo é tudo. Tudo do verbo tudo, do sentido tudo, de todas as coisas. Eu considero perda comparado àquilo que eu recebi em Jesus Cristo. Agora, aonde começa o encontro de Paulo, que o fez levar, o que fez levá-lo a esse pensamento de falar, eu considero tudo como perda? Você está com a sua Bíblia aí? Abre a sua Bíblia comigo novamente agora em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, o mesmo esquema. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Está ficando melhor, a gente está interagindo, estamos se conhecendo aqui, né? Já está tipo, esse barbudo aí, não sei se eu confio nele não. Está começando a confiar um pouquinho mais. Quem deu o microfone para esse cara? E depois vocês têm que falar com a liderança de vocês aí. Atos 9, abriu? Amém ou não amém? Amém. Beleza. Vamos ler aqui, tem como ler aqui? Beleza, vamos ler juntos então. Não precisa ler juntos. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levassem presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Fala assim comigo, de repente. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo paravam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levantaram pela mão até Damasco. Quando a gente está falando de a vida do apóstolo Paulo, e ele está falando eu considero tudo como perda, nós precisamos entender que na verdade, quando Paulo está falando eu considero tudo como perda, é consequência de uma vida rendida aos pés do Senhor. Ele não está falando da boca para fora, ele não está falando de um momento específico, ele não está falando de algo que ele realmente não significa, que não significa algo para ele. Ele está falando, eu considero tudo como perda. Esse aqui é a progressão de Paulo. Tudo começa em Atos capítulo 9. E quando nós estamos então na nossa jornada com Jesus Cristo, a grande realidade é que nós estamos entrando numa jornada que é uma história de amor, onde todos os dias nós nos apaixonamos mais e mais e mais. E à medida que nós vamos nos tornando mais apaixonados, as coisas que antes valiam muita coisa pra gente, começa a não valer nada. Aquilo que você queria pra caramba, agora você não quer mais tanto. Por quê? Porque você encontrou o amor de Jesus Cristo. Essa presença que estava aqui agora, durante a adoração, é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. É por isso que nós consideramos tudo como perda. Para pensar nisso aqui, tudo como perda. Agora, quando Paulo está falando, eu considero tudo como perda, ele na verdade está falando como se fosse em forma de encorajamento para a igreja. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi uma das figuras mais importantes da igreja. Ele está sempre encorajando e exortando. E na verdade o que ele está falando é o seguinte: cara, eu considero tudo como perda, e é possível que você também possa considerar tudo como perda. É possível você parar de pensar apenas em você. É possível você parar de pensar apenas no teu trabalho. É possível você parar de pensar apenas no seu relacionamento e você começar a pensar as coisas do alto. Tudo como perda. E quando eu olho na verdade para a vida do apóstolo Paulo, eu consigo entender isso aqui. E hoje à noite nós vamos falar sobre 3 coisas básicas que o fizeram levantar daquele chão como uma nova criatura, falando que considerava tudo como perda. A primeira coisa, repete assim comigo: mudança de visão. Fala com mais força: mudança de visão. Deixa eu te falar algo. Somente alguém que tem uma visão renovada é capaz de falar que tudo é perda por causa de Jesus Cristo. Para pensar nisso aqui. Somente alguém que tem a sua visão, a sua lente trocada,
é capaz de fazer essa comparação. Tudo que eu tenho, eu considero como perda por amor de Jesus Cristo. Agora, se tudo começa na visão, nós precisamos então entender o porquê que nós precisamos renovar a nossa visão. A palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Você lembra desse versículo aí? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se o teu olho for bom, o teu coração vai ser bom. Se o teu olho for bom, o teu pensamento vai ser bom. Se os teus olhos forem bons, os teus sentimentos serão bons. Sabe, pastoreando jovens, liderando jovens, eu tenho tido a oportunidade de passar por situações que eu não passaria em nenhum momento da minha vida. E hoje, infelizmente, nós estamos batalhando por uma geração que precisa viver em santidade ao Senhor. Eu realmente creio que o Senhor está levantando um mover de santidade no Brasil e nas nações. Jovens que vão se posicionar dizendo não ao pecado. Jovens que vão falar, eu vivo por causa de Cristo. Eu considero tudo como perda. Mas deixa eu falar, se os teus olhos não forem bons, tudo aquilo que você fizer, na verdade, está trazendo morte para o seu corpo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Liderando jovens, liderando adolescentes, eu tenho percebido que hoje nós estamos sendo bombardeados por informação o tempo todo. Deixa eu fazer uma pergunta, quantos tem Instagram aqui? Levanta a mão para eu ver, se você tem Instagram. Grande maioria. Quantos tem Facebook aqui? Levanta a mão, para você que tem... Tá, se hoje o Orkut existisse, você ia ter Orkut? Levanta a mão dos Orkut aí. O pessoal de 70 anos para cima teria Orkut. Brincadeira. Mas a grande realidade é que nós estamos sendo bombardeados por coisas o tempo inteiro. E aquilo que nós estamos enxergando na lente do nosso telefone, na verdade, vai determinar se o nosso corpo está sendo bom ou está sendo ruim. Fala assim comigo, santidade ao Senhor. O Senhor está marcando uma geração com santidade. Se você está assistindo coisa no teu telefone, velho, que você não deveria, quebra o teu telefone. Gabriel, não estou entendendo. A Bíblia está falando, se o teu corpo for, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Agora, nós precisamos entender o impacto que a visão traz na nossa vida. A visão não apenas comunica algo para o nosso coração, aquilo que é interno, mas também a nossa visão vai pautar os nossos comportamentos. Fala assim comigo, cosmovisão. Cosmovisão é determinado pelo conjunto de valores e conduta que um ser humano tem. A cosmovisão é pautada naquilo que ela está enxergando a respeito do mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a crença básica em Jesus Cristo. Por mais que o Brasil possa estar passando por situações complicadas, o Brasil é uma nação que conhece Jesus Cristo. Nós fomos colonizados por portugueses e, na verdade, quando nós analisamos a história do Brasil, lá na época de 1500, nós vamos entender que logo nesse período, aquilo que se diz respeito à Igreja Católica já estava entrando no Brasil. Isso aqui é a história da nossa nação. Quando nós olhamos a história da nossa nação, nós percebemos que o catolicismo, que depois foi se desenvolvendo em cristianismo, estava presente desde o começo. Logo, a nossa nação tem um entendimento daquilo que é sagrado e daquilo que é secular, de Deus e do inferno, do diabo. Agora, se nós formos e pegarmos um avião agora, irmos lá para a Tailândia, no meio da Ásia, as pessoas não têm nenhum entendimento de Jesus Cristo. Elas não sabem quem são Jesus. Logo, a sua vida é pautada por um pensamento de que Jesus, Deus, uma outra vida, salva com Cristo, não está na equação. Gabriel, eu não estou entendendo aquilo que você está falando. Deixa eu te explicar um pouquinho mais. Pelo fato do Brasil ter sido colonizado e ter por portugueses, e pelo fato do Brasil ter o catolicismo, que depois foi se transformando, foi avançando, aí teve a reforma, aí então começamos então com as igrejas anglicanas, e depois passou então a igreja cristã evangélica, e foi crescendo, pelo fato de nós termos a presença das escrituras na nossa nação desde o começo, isso inclusive pauta a nossa moral. Hoje, se eu te perguntar, matar é errado ou não, você vai falar o quê? É errado? Se eu te falar assim, roubar é errado, você vai falar sim ou não? Roubar é errado. Se eu te falar, trair é errado, você vai falar sim ou não? Pois é,
em uma nação onde eles não têm a moral baseada nas escrituras, eles tiram então parte dessa matemática, jogando contra ao cristianismo. Deixa eu te falar, você sabia que na Tailândia, trair é errado, mas você casar com várias mulheres ao mesmo tempo é certo? Você sabia disso? Você sabia que na Tailândia existe uma cultura de exploração sexual tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que na verdade a mulher é responsável por sustentar a casa, enquanto o homem está cuidando da sua saúde espiritual. E por isso, por conta que a mulher precisa sustentar a casa, ela está liberada pelo seu marido para poder se prostituir, contanto que ela continue casada com ele. Estranho, não é estranho? É duro, é isso, é horrível na verdade. Quantos acham isso aqui horrível? A grande realidade é que esses pensamentos só são possíveis porque uma nação não tem em sua moral o conhecimento da palavra. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui que ele considera tudo como perda, e nós entendemos que apenas alguém que tem a sua visão renovada consegue falar que tudo é perda, nós entendemos que aquilo que nós enxergamos vai pautar o nosso comportamento. Por isso que Deus, agora nesse momento com Paulo, ele encontra Saulo, renova a sua visão, porque a visão de Saulo estava pautando toda a sua vida. O texto está falando aqui que ele ainda respirava ameaças contra aqueles que eram do caminho. O caminho é esse grupo de pessoas seguidoras de Jesus Cristo. Não, a Bíblia é clara, Saulo estava ouvindo sobre os milagres, Saulo estava vendo as conversões, Saulo estava vendo o que o Espírito Santo estava fazendo, mas ele mesmo assim não conseguia enxergar internamente. Faz sentido o que eu estou querendo dizer? Ele estava vendo com os olhos, mas ele não estava conseguindo discernir no seu coração. E nesse momento o Senhor Deus encontra ele, ele fica cego. Fala assim comigo, renovação de mente. O Senhor quer nos trazer uma renovação de mente, baseada na nossa renovação de visão. Deixa eu te falar, se nós não renovarmos a nossa visão, nós iremos continuar comportando de uma maneira que não é de acordo com a palavra. Aquilo que está acontecendo nesse momento, em Atos capítulo 9, não era apenas uma cegueira espiritual, uma cegueira física, mas era na verdade uma cegueira espiritual sendo curada. Paulo fica por 3 dias cego. O Senhor está começando a trabalhar na vida de Saulo. Agora, a Bíblia vai falar em outros lugares também a respeito de visão, assim como esse texto de Mateus, que fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Assim como também nós encontramos em um outro texto, logo depois quando Jesus ressuscita, ele está então no caminho de Emaús com os seus discípulos. Você lembra desse texto? Jesus ressuscitou, ele encontra então as mulheres, logo em seguida ele está no caminho para Emaús junto com os seus discípulos. Mas somente no final do dia, quando ele senta na mesa, ele parte o pão, os olhos dos discípulos são abertos. E os discípulos, sabe o que eles falam? Caraca, o nosso coração estava aquecido enquanto ele falava, mas a gente não percebeu que era Jesus. Sabe o que está acontecendo aqui nesse texto? É um fato comprovado, muito ruim, mas é muito real. É possível que você esteja caminhando com Jesus Cristo e mesmo assim não esteja enxergando aquilo que Ele está fazendo na tua vida e através da sua vida. É isso que está acontecendo com os discípulos. Eles estavam com Jesus, mas não viram Jesus. Por isso que é tão necessário nós termos uma renovação de visão. Fala assim comigo, renovação de visão. Somente alguém que tem a visão renovada é capaz de considerar tudo como perda. Para pensar nisso. Só será possível para você parar de fazer as coisas que você está fazendo, ou começar a fazer as coisas que o Senhor está te pedindo, se você tiver a sua visão renovada. Somente quando a sua ótica se torna uma ótica celestial, aquilo que está aqui agora começa a parar de fazer o sentido, começa a perder o sentido. Agora,
a segunda coisa que acontece então, e nós vemos na vida de Paulo, que vem por consequência desse processo de renovação de visão, é o processo de espera. Fala assim comigo, processo de espera. Somente alguém que se rende ao processo do Espírito Santo é capaz de considerar tudo como perda. Se eu te perguntasse agora, nesse momento, você está vivendo um processo na tua vida aí, você falaria sim ou não? Sim, talvez. Talvez o teu processo é a faculdade que você está fazendo. Talvez o teu processo seja o teu chefe que você está tendo que aguentar. Talvez o teu processo seja, você está no meio de uma situação complicada e você precisa confiar no Senhor Jesus. Talvez o teu processo seja, você tem que pagar alguma conta amanhã e você não tem esse recurso agora. A grande realidade é que todos nós estamos passando um processo exatamente agora. Agora, somente as pessoas que se rendem ao processo de Deus são capazes de considerar tudo como perda. Porque é nesse lugar onde você se rende que você está colocando a vontade dele sobre a tua vontade. Você está colocando os sonhos dele sobre os seus sonhos. Você está colocando a palavra dele sobre a tua palavra. Você está colocando as conquistas dele sobre a sua conquista. Agora, uma pergunta novamente aqui só para os honestos e verdadeiros. Você já tentou lutar contra Deus aí, ou resistir a Deus? 5 pessoas. Tá bom então, vou te falar outra coisa. Por acaso, algum dia você recebeu no teu coração aquela convicção? Vai lá e ora pelaquela pessoa no meio da rua e você não orou. Alguém aqui já fez isso? Só os corajosos. Levanta a mão bem alto aqui. A gente está em família. Beleza? Pois é, você acabou de resistir contra Deus. Alguma vez Deus já falou no teu coração assim, não faz isso, e você fez? Cadê os corajosos aqui? Ah, está começando a levantar a mão mais, né? Estamos criando coragem. Alguma vez, essa aqui vai pegar, Deus falou para você assim, dá esse negócio para aquela pessoa, e você não deu, porque você é mesquinha. Levanta a mão. Eu já fiz isso. Mas Deus, acabei de comprar esse tênis. Não importa, vai lá e dá aquele tênis para ele. A grande realidade é que todas as vezes que um processo se inicia na nossa vida, nós temos duas opções. Ou nós iremos lutar contra o processo, ou nós iremos nos render ao processo. A grande realidade é que se você se render ao teu processo, eu posso te garantir uma coisa, não vai ser fácil, mas no final o Senhor estará com você. Não vale a pena lutar contra o processo, não vale a pena lutar contra Deus, não vale a pena, meu irmão, deixa eu te falar, não vale a pena você abrir mão daquilo que você está vivendo agora aqui com Deus, por uma conquista momentânea. Não vale a pena você sair daqui desse culto e você procurar qualquer coisa. Não vale a pena. Se renda ao processo, se entregue ao processo de santificação, se entregue ao processo de separação, se entregue. Você que é jovem e você tem um caminho longo pela frente aí, deixa eu te falar, além de uma faculdade, além de um trabalho, além de uma família, sabe o que você precisa? Você precisa de amor à palavra de Deus, você precisa de amor às escrituras, você precisa ter o seu coração incendiado todos os dias. Você sabia que os discípulos, alguns teólogos vão falar que alguns deles eram menores de 18 anos, aqueles novos que transformaram a história. Eu creio num avivamento sobre a juventude do Brasil, mas isso só será possível se os jovens se submeterem ao processo e se renderem ao Senhor. Velho, deixa eu te falar, alguém que já fez coisa errada na vida, não vale a pena. O Senhor Deus está falando com você agora, se renda ao meu processo, se renda no processo de santificação, se renda no processo de separação, se renda ao processo. Talvez o teu processo é iniciar uma faculdade, que Ele já te falou, mas Deus, eu não quero. Se renda ao processo. Eu não sei qual é o processo. A grande realidade é que quando nós encontramos o Senhor, nós temos um encontro com o Senhor, automaticamente Ele nos leva para um lugar de tratamento e de treinamento. É isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Ele teve um encontro e se inicia então o processo da vida dele. A grande realidade é que quando nós temos encontros com a presença de Deus,
muitas das vezes Ele nos leva a lugares de treinamento sem nem a gente saber. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você está lidando com coisas hoje que você nem imaginava que você lidaria, mas é consequência do sim que você disse para o Senhor lá atrás. Você disse sim, agora você está vivendo o processo. Isso acontece na vida de José. José não tinha ideia do processo que ele enfrentaria. Ele pensou que ele seria governador. Ele disse sim, inicia o processo. Abraão vai ser pai de nações, de multidões. Inicia o processo. Não teve filho até uma longa data. Paulo teve um encontro com o Senhor e inicia então um processo na vida dele. A minha pergunta para você nessa noite é: será que você tem sido fiel ao processo? Será que você tem sido fiel àquilo que o Senhor está te fazendo? Porque à medida que você vai se rendendo ao processo, você vai amando mais o Senhor e você vai sendo moldado pelo amor dele. Está fazendo sentido o que eu estou querendo te comunicar nessa noite, meu irmão? O Senhor está falando com você agora. Se renda ao processo. Quando nós vamos nos rendendo, nós vamos recebendo o amor dele. Paulo não conseguiu nem lutar. A palavra de Deus vai falar que ele caindo de joelhos, um encontro. Deixa eu te falar algo um pouco mais profundo. Posso te falar um pouco mais profundo? Você me dá liberdade para falar de coração para coração? Dá mesmo ou não dá? Dá mesmo, beleza. Quantos sentiram a presença de Deus aqui durante o momento de adoração? Levanta a mão, isso aqui vai ser importante. Levanta a mão. Você sentiu um toque de Deus? Você sentiu o amor de Deus? Você sentiu a alegria no Espírito Santo? Glória a Deus. Levanta a mão assim para ouvir. Vamos fazer a ondinha aqui, ó. Assim, ó. Glória a Deus. Deixa eu te falar, não acabou, só começou. Esse encontro que você acabou de ter só está começando. Não pode parar nessa noite. Daqui a pouco a gente está encerrando o culto. Não pode parar. Você tem que ter teu coração incendiado, cara, e você sai daqui incendiado pelo Senhor, e você se trancar no teu quarto, e você falar: eu não vou sair daqui até receber aquele encontro novamente, eu não vou sair daqui desse lugar até receber aquele toque novamente. Não pode parar, não pode parar. Quantos vão buscar a presença de Deus aqui como nunca antes a partir de hoje à noite? Levanta a mão. 5 pessoas, mas vão ser as 5 pessoas que vão mudar Governador Valadares, sabe por quê? Somente os apaixonados conseguem transformar. Somente aqueles que são cheios do Espírito Santo conseguem transformar. Somente aqueles que são cheios do Espírito Santo consideram tudo como perda. E à medida que nós vamos considerando tudo como perda, nós temos então uma outra escolha. Você está começando a se render ao processo. É o que está acontecendo com a vida de Paulo. Ele se rende com os olhos cegos. Ele não está se enxergando. Ele não está enxergando. A palavra de Deus vai falar que ele passou 3 dias sem enxergar, 3 dias sem comer nem beber. O processo dele inicia. Mas ao final de todo o processo, sabe o que existe? O teste da fidelidade. Você passou pelo processo, mas será que você vai ser fiel agora com aquilo que eu estou te falando? A terceira coisa que nós podemos ver então na vida de Paulo, além de ter uma visão renovada, além de se render ao processo, ele abraça o seu propósito. Fala assim comigo: abraça o propósito. Cara, o apóstolo Paulo abraça o seu propósito. Olha o que o texto vai falar no versículo 20 de Atos 9. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levar os presos aos chefes de sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor. Meu irmão, fala assim comigo agora com muita fé: eu vou abraçar o meu propósito. É isso que está acontecendo. O apóstolo Paulo, além de ter a visão renovada, além de se render ao processo, ele então abraçou o seu propósito. Logo na sequência do texto, o Senhor começa então a falar com Ananias. E o Senhor fala com Ananias no mesmo momento que Paulo está tendo seus olhos cegos. Deus fala então com Ananias: vá até Damasco, lá eu vou encontrar um homem e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome.
Agora, o Senhor já estava falando para Ananias: eu estou separando Saulo para um propósito específico. Vai você lá e fala para ele o que ele deve fazer. Com muito temor do Senhor, nessa noite, nesse altar, segurando esse microfone, eu estou aqui para ser voz profética de Deus, para falar com você o seguinte: abraça o teu propósito, meu irmão. Abraça o teu chamado, abraça a tua identidade de filho, abraça que você é um cristão, abraça, se renda ao propósito, se renda ao processo, se renda ao Senhor. É o que Ananias está falando para Paulo. Você vai sofrer por amor do Evangelho, você vai sofrer por amor de Cristo. Você tem duas opções: ou você abraça, ou você vai continuar vivendo a tua vida. É muito interessante porque o Senhor, quando nos criou, na verdade, Ele já estava sonhando coisas para nós. Você não está aqui à toa, meu irmão. Nós não estamos aqui à toa. Você não nasceu em Governador Valadares no dia que você nasceu por simplesmente coincidência. Já parou para pensar nisso? Alguém aqui já teve crise existencial? Alguém já teve crise existencial? Tipo, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Não sei o que eu faço, não sei o que eu trabalho, não gosto daquilo. Geralmente a crise acontece quando você está saindo do ensino médio e entrando na faculdade, né? Tipo, mano, caraca, velho, eu não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Aí você percebe que você não gosta de fazer nada. Alguém já? Tipo, mano, caraca, velho, eu tenho que fazer uma faculdade, meu pai tem que tá falando que eu tenho que fazer uma faculdade. Putz, eu preciso trabalhar, porque eu não consigo mais ficar aqui na casa do meu pai. Crise existencial. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso? Que antes mesmo de você nascer, Ele já havia sonhado com você no ventre da sua mãe. Você acredita na palavra, sim ou não? Sim. Meu irmão, se você acredita na palavra, você está me falando que você acredita que antes de você nascer, antes da sua mãe pensar em te fazer com teu pai, o Senhor já sonhava a respeito de você. Você está falando para mim que você acredita que você não veio para essa terra por mera coincidência. É isso? É isso ou não é isso? Você está falando então para mim que existe um propósito para você que já foi sonhado pelo Senhor antes mesmo de você nascer. É isso ou não é isso? Meu irmão, então faz alguma coisa, velho. Eu não sei qual é o seu propósito. Talvez o seu propósito vai ser constituir família. Talvez o teu propósito, a tua missão aqui em Governador Valadares vai ser começar um projeto. Talvez o teu propósito vai ser começar uma empresa. Talvez o teu propósito vai ser aqui ajudar os moradores de rua. Eu não sei qual que é o seu propósito, mas deixa eu te falar, o Senhor colocou dentro do teu coração, dentro de você, aquilo que você precisa para concluir e completar aquilo que Ele sonhou para você antes mesmo de você nascer. Você não está aqui à toa, cara. Você não está aqui à toa. Você não nasceu japonês. Quer dizer, eu não sei se tem algum japonês aqui, com todo respeito. Você não nasceu, velho. Tem algum argentino aqui? Não. Amém. Você não nasceu argentino. Você nasceu brasileiro. Você nasceu em Minas Gerais. Você não nasceu em São Paulo. Você não nasceu no Rio de Janeiro. Você não nasceu Você nasceu aqui. Significa que o Senhor tem algo para você aqui. Significa que Ele está esperando que você tome propósito, parte do teu propósito com Ele aqui, agora. Se você disser sim ao teu propósito, você vai embarcar na maior jornada e aventura da sua vida, cara. A maior jornada e aventura da sua vida. Quando você se rende ao propósito de Deus. É isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo. É isso que está acontecendo. É isso que aconteceu comigo. É isso que aconteceu comigo anos atrás. Quando eu tinha 16 para 17 anos de idade, depois de ter morado aqui em Caratinga, aqui do lado, 2 horas mais ou menos daqui, né? Dos meus 14 aos 15 anos, eu fiquei vindo para cá, porque existia um mover de Deus acontecendo lá em Caratinga. Dos meus 14, dos meus 13 até os meus 15 anos, eu ficava vindo do Rio de Janeiro, pegava um ônibus, meu pai me liberava para vir de ônibus, porque existia um mover de Deus acontecendo lá em Caratinga. Movimento de adoração, movimento de oração. Vocês sabem o que eu estou falando? Aqui, do lado de vocês. Eu saía do Rio de Janeiro para vir para cá, para receber. Dos meus 13 aos meus 15 anos.
Eu poderia estar fazendo qualquer coisa. Eu vinha para cá. E eu ficava, Senhor Deus, me usa na minha nação, me usa para a tua glória, me usa, Senhor Deus, eu só preciso de um toque teu. Eu lembro que uma das noites, lá em Caratinga, numa conferência que estava acontecendo, o Espírito Santo veio sobre mim, e de maneira sobrenatural, eu fiquei andando, correndo ao redor do salão, orando pela juventude do Brasil, até que um momento eu caio. Quando eu caio, vem um monte de gente com água, me abanando, fazendo um monte de coisa. Gabriel, você está bem? Você está bem? Eu falei, eu estou bem. Ele falou, cara, você está há mais de 2 horas profetizando sobre a juventude do Brasil. Sabe o que aconteceu? Eu volto para o Rio de Janeiro, e de maneira estranha, eu esqueço do toque que eu tive com o Senhor. E dos meus 15 anos até os meus 17 anos, eu me desvio dos caminhos do Senhor. E eu entro para o mundo de verdade. Até que quando eu tinha 17 anos de idade, o Senhor me encontrou numa reunião do Ministério de Louvor de uma igreja, onde eu nem deveria estar naquela reunião, nem queria estar lá naquela reunião. O Espírito Santo vem sobre mim naquela noite. Eu estava com meu braço quebrado, porque eu tinha sofrido um acidente há 10 dias atrás. Em 10 dias eu sofri 3 acidentes. Eu quase morri porque me deram uma injeção errada. Eu abri minha cabeça surfando e por último eu quebrei o braço. Eu vou bater no meio dessa reunião, que eu nem sabia o que era. Eu pensei que era um churrasco. Alguém já caiu no golpe do cristão que fala, vai ser uma festa? Já caiu? Essa talvez, pastora, com todo respeito, essa talvez seja a única mentira que é perdoada. Você está dando bote. Tipo assim, cara, vai ser uma festa, mas na verdade não é uma festa. É um culto de jovens abençoado com o poder de Deus. Mas é uma festa, porque toda vez que um pecador se arrepende, tem festa no céu. Estou te ensinando, velho. Você tem que usar esse argumento. Eu caí nesse churrasco. É só um churrasco. Quando eu chego era na verdade, o ministério de louvor. E eu falo pro cara, mano, o que você está fazendo, cara? Você está ligado que eu não gosto de cristão. Ele falou, Gabriel, você já viveu tanta coisa, senta aí nessa cadeira e fica quieto. Eu falei, tá bom, vou comer minha carne. Naquele churrasco, um homem de Deus levanta e fala assim, eu vou orar pelo teu braço. Eu estava com o gesso do meu braço daqui até aqui. Ele quebra o meu gesso, ora pelo meu braço, e o meu braço é curado na mesma hora. Volta para o lugar, eu escuto o barulho. Nesse momento o Espírito Santo fala comigo, sai do Rio de Janeiro e vai para Fortaleza. Eu vou bater lá em Fortaleza, com 17 anos de idade, sem saber nada da vida, perdido no mundo. Fui bater dentro de uma escola de missões. Nessa escola de missões eu sou encontrado pelo poder de Deus. Eu sou encontrado pelo poder do Espírito Santo. Eu experimento isso que o apóstolo Paulo está narrando aqui em Atos capítulo 9. Eu sou testemunha vivo disso. E o Senhor começa então a me levar para a Ásia. E foi como eu falei desde o começo. Tenho tido a oportunidade de pregar o Evangelho em várias nações da terra. O Senhor Deus nos levou em 2018 para o Nepal. O Nepal faz parte dos Himalaias, que é a maior cordilheira de montanhas do mundo. O lugar mais alto da face da terra. O lugar mais isolado. O Senhor nos disse, vá para o Nepal, pregar o Evangelho para aquele povo que não me conhece. Vá para o Nepal, pregar o Evangelho, compartilhar desse Evangelho que te alcançou naquele churrasco. Vá compartilhar aquele Evangelho agora para o meu povo que não me conhece, para os meus filhos que não me conhecem. A gente sai de São Paulo, pega um avião, vai até o Nepal, chega na capital do Nepal, que é Katmandu. A gente pega um outro avião, um outro teco-teco, e a gente começa a viajar no meio das montanhas dos Himalaias. Deixa eu te falar, meu irmão, você sabe o que é viajar no meio das montanhas? Eu estou falando, é um teco-teco, daqui até a parede, passando pelos lugares mais altos do mundo, entre as montanhas, 50 metros para cá a montanha, 50 metros para cá a montanha. Aquele avião despencava, ficava assim, ó. E eu estava assim, Deus, esse é o propósito? Deus é. Eu falei, meu Deus, eu estou com medo do propósito. Deus, eu não sabia que o propósito era tão difícil. Para a gente chegar até o lugar, para poder pegar esse avião, a gente teve que pegar 14 horas de ônibus, no meio daquelas montanhas, que eu estou ligado que você já viu aqueles filmes, que é uma rua para ir, e uma rua para ir para voltar. E o ônibus, quando bate de frente com outro ônibus vindo, tem que dar ré. Você está ligado do que eu estou falando? No meio da montanha.
eu lembrava da minha mãe falando aquelas palavras de sabedoria, falando assim, ó: meu filho, não tentarás o Senhor teu Deus. Você já ouviu isso aqui da sua mãe? Eu escutava isso na minha cabeça o tempo todo, porque o ônibus estava andando e a roda saía para o penhasco. Eu tô falando sério, era parada séria. 14 horas nesse ônibus, a gente chega, pega 1 hora de avião, até chegar no lugar onde a gente estava, no meio do nada. Mais 1 hora de jipe, até chegar num vilarejo, no meio do nada. Até que um dia o Senhor fala com a gente assim: vá pregar o evangelho na escola. A gente vai então para pregar o evangelho dentro de uma escola. A gente começa então a pregar o evangelho dentro da escola, jogando bola com as crianças. Estamos jogando bola. De repente uma pessoa chega para nós, eu, minha esposa, a nossa equipe, e fala o seguinte: existe uma criança surda aqui agora, será que a gente pode orar por ela? A gente com muito medo, porque naquela semana haviam queimado 2 igrejas lá no Nepal, e se você é pregando no Nepal, ou você é morto a pedrada, ou você é preso por 5 anos. A gente com muito medo, vai lá e ora pela criança. Sabe o que acontece, meu irmão? Quando o poder de Deus vem sobre a pessoa que está vivendo o seu propósito, ele é estrondoso. Bum! Aquela criança volta a escutar. Daqui a pouco chega outra criança surda. Bum! A segunda criança começa a escutar. Daqui a pouco 3, 4, 5, vem uma turma de surdo. 15 crianças surdas voltaram a escutar naquela tarde, pelo poder do Espírito Santo. Naquele momento, milagre acontecendo, cura acontecendo, tudo acontecendo. Literalmente, tudo acontecendo. Eu vejo então as crianças saindo correndo. Elas estão saindo correndo, assustadas. Eu falei: cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. A minha esposa chega para mim, na minha frente, ela começa a fazer assim para mim, ó: para de pregar. Na minha cabeça eu estou assim: cara, peguei 14 horas de ônibus, peguei esse teco-teco, quase morri. Cala a boca, Satanás, eu vou pregar. Mas obviamente eu não falei isso para minha esposa, porque minha esposa é mulher de Deus. Mas na minha cabeça eu estava assim: cara, eu não vou parar de pregar. Eu continuo pregando, continuo pregando. De repente eu vejo no meio da multidão a polícia vindo para nos prender. De repente todo mundo sai correndo, as crianças saem correndo. Eu chego e converso com a minha esposa. Eu tinha me casado há 6 meses. Eu chego para ela e falo assim: baby, amor, se eu não aparecer em 1 hora no lugar que a gente está hospedado, pega todas as nossas coisas e foge, porque provavelmente eu morri. Eu não estou falando isso aqui da boca para fora, eu não estou falando isso aqui para te emocionar, eu estou te falando isso aqui da vida de um homem que já morreu para Cristo quando aceitou Jesus. Eu estou te falando, é possível você considerar tudo como perda, velho. É possível. Naquele momento então eu começo a conversar com a minha esposa, ela foge, eu fico para trás. Eles me expulsam da escola para a rua, eu estou no meio da rua. Aquela multidão vem atrás de mim, eles me pegam, e eles começam a me bater, e começam a me agredir, e eles falando assim: nós não queremos Jesus Cristo aqui nesse lugar. A minha oração, meus irmãos, sabe qual era? Deus, por favor, só não deixa eu morrer sentindo dor, porque eu já sei que eu vou morrer, mas está tudo bem. Eu disse sim para o Senhor lá atrás, eu disse sim, a minha vida não é mais minha, os meus sonhos não são mais meus, eu vivo para o Senhor. E naquele momento, onde eu estava fazendo aquela oração de desespero, de repente, aparece um homem no meio da multidão. Aparece um homem no meio da multidão. Eu falo isso aqui com muito temor, eu não estou brincando. Aparece um homem no meio da multidão, eu apanhando, eu levando soco, os caras gritando comigo. Esse homem aparece e fala assim, ele fala comigo em inglês: não se preocupa, eu acabei de chegar aqui, eu vou resolver a situação para você. Aquele cara me dá a mão dessa maneira aqui, como vocês estão vendo. E de repente aquele cara que apareceu, muito bonito, bem vestido, ele começa a andar comigo no meio daquela multidão que estava me batendo. Ele começa a andar, e ele conversa com um pessoal aqui, eu não estou entendendo, porque ele estava falando Nepali. Ele começa a conversar, a pessoa que estava com pedra aqui na mão, joga a pedra no chão. Ele vai no outro grupo, aquela começa a conversar com as pessoas, a pessoa que estava com um pedaço de pau aqui na mão, começa a jogar o pedaço de pau na mão, fora. De repente, a multidão começa a se dispersar. Eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo? O que está acontecendo? De repente, aquele cara vira para mim e fala assim: fica tranquilo, eu já resolvi tudo o que você precisa. Pode seguir o teu caminho. Pode sentar lá. Eu não entendi nada.
Eu estou no meio do Nepal, sendo perseguido, pregando o evangelho. Eu estou prestes a morrer. Aparece esse cara. Aí o policial vem para nós e fala assim: tudo já foi resolvido por conta daquele homem, mas eu vou ir até onde vocês estão hospedados nessa noite, e se eu encontrar qualquer coisa de Bíblia lá, qualquer coisa de Deus, de igreja, eu vou prender vocês. Na emoção, eu falei: pode ir lá que você não vai encontrar nada. Mas eu esqueci que a gente estava ficando hospedado numa igreja perseguida. Eu falei: lascou, o cara vai lá e vai prender todo mundo. A gente toma uma decisão então: vamos fugir desse lugar. Um grupo de 10 jovens, no meio dos Himalaias, no meio do nada, a gente toma uma decisão: vamos fugir. Por quê? Porque quando nós estávamos orando, o Senhor falou assim para nós: eu não terminei de cumprir o meu propósito aqui nesse lugar. Vocês vão fugir, voltar para o Brasil, ou vocês vão permanecer aqui nesse lugar? Naquele momento então veio uma convicção no nosso coração: nós não podemos fugir, a gente tem que permanecer aqui, a gente tem que ficar aqui nesse lugar. A gente então toma uma decisão de sair daquela vila e ir para uma outra vila. Eu me despeço da minha esposa. Fiquei 3 dias sem saber se ela estava viva, 3 dias sem saber se ela tinha morrido, 3 dias sem saber se os homens tinham pego o grupo e botado na cadeia, 3 dias sem notícia. Todas as noites quando eu orava, eu só orava assim: Senhor Deus, a minha esposa está viva. E aquela paz que vem no coração, sabe, a paz que a Bíblia fala, a paz que excede todo o entendimento, vinha no meu coração. Eu sabia: ela está viva, ela está viva. Por 3 dias nós ficamos lá, até que no 3º dia o Senhor fala com a gente: está na hora de voltar, volta para a vila onde vocês estavam. A gente chega na vila, depois de 10 horas de viagem, 10 horas caminhando, no meio das montanhas, 3.000 metros de altura. Eu estava exausto. A gente chega então na igreja. Quando a gente chega na igreja, eu vou tomar um banho, porque eu já estava 5 dias sem tomar banho, no meio do nada, não tem água, não tem chuveiro, não tem nada. Eu estou tomando banho, de repente eu escuto bum, 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 um monte de gente batendo na porta. Quando eu for ver, é o policial que prendeu a gente 3 dias atrás. Esse policial chega e me dá um documento na minha mão. Eu boto a roupa correndo, vou dentro da igreja e falo com aqueles jovens missionários: se preparem porque a gente vai ter que fugir. Se prepara porque vai ser todo mundo preso. Todo mundo começa a botar a bota, correndo, calça, vestindo a roupa para poder correr, fugir. Eu entrego aquela carta na mão do pastor daquela vila, daquela igreja. E eu estou falando: pastor, me desculpa, eu não queria que isso acontecesse. Me perdoa, me perdoa. De repente o pastor começa a rir. Eu não estou entendendo mais nada nesse ponto da história. Estou desesperado. O pastor começa a rir. Pastor, o que está acontecendo? O pastor está rindo. Pastor, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus. E o cara rindo. E o cara começa a rir. E de repente ele começa a rir, uma risada que eu nunca vi na minha vida, de alegria. Eu estou assim: pastor, o que está acontecendo? Ele falou assim: Gabriel, você não está entendendo o que está acontecendo. Eu falei: óbvio, eu não sei ler esse papel. Ele falou: esse papel é um documento do governo do Nepal falando que a nossa igreja está liberada para poder pregar o evangelho a partir de hoje. Qualquer ato de perseguição contra a nossa igreja, contra o seu time, contra qualquer missionário que vir para cá, o governo vai intervir. Pela primeira vez naquela vila, o Senhor Deus operou, cumprindo o seu propósito, e aquela igreja estava livre então para poder pregar o evangelho, meu irmão. Você só vai experimentar os teus romperes se você for fiel no teu propósito. Eu não sei qual é o teu propósito. Com certeza você não está aqui à toa. Com certeza você não nasceu à toa. Com certeza Ele não está falando no teu coração agora à toa. Com certeza aquilo que Ele está ministrando no teu coração agora não é a sua cabeça. É o Espírito Santo mexendo no teu coração agora. É o Espírito Santo tocando nas tuas convicções. É o Espírito Santo te lembrando: filha, é para isso que eu te chamei. Filho, é para isso que eu te chamei. É o Espírito Santo falando com você agora: para de perder tempo com aquilo que você não deve. Para de fazer aquilo que você não deve. Eu te dei um dom, eu te dei um talento, eu te dei dinheiro,
Eu te dei saúde. Eu te dei uma criatividade. Faz alguma coisa, meu filho. Ele está ministrando no teu coração agora. Ele está trazendo convicção para você agora. Essa é a convicção do apóstolo Paulo. E eu posso te falar que essa é a minha convicção. E eu creio no meu espírito que essa é a convicção que ele quer trazer para você nessa noite. Por isso, onde você estiver, só feche teus olhos e abaixa tua cabeça. E por alguns segundos, apenas se renda à presença de Deus agora. E vá falando assim: Senhor Deus, eu digo sim. Eu digo sim. Eu não sei qual é o seu propósito. Vai se rendendo a Ele agora. É um momento de você e Deus aqui. Não precisa ter música. Não precisa ter alguém orando agora por você. Não precisa alguém botando a mão no teu ombro. É você e Deus. Assim como o apóstolo Paulo teve o encontro dele com Deus, agora é o teu encontro com Deus. Apenas vai se colocando nesse lugar. Senhor Deus, eu me permito. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo ao teu propósito. Eu me rendo ao teu chamado. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu digo sim. Eu digo sim. Eu digo sim. Vai dizendo sim a Ele. Mas você precisa entender algo. Quando você diz sim para o Senhor, você está dizendo não para muitas coisas. Quando você diz sim para o Senhor, você está dizendo não para uma vida de pecado. Você está dizendo não para uma vida de orgulho. Não para uma vida de autossuficiência. Não para uma vida longe do Senhor. Mas deixa eu te falar, essa é a melhor palavra que você pode dizer agora. Sim. Sim. Vai dizendo sim a Ele agora. Se o Espírito Santo está falando no teu coração, vai dizendo sim e vai firmando o teu compromisso com Ele. Nós nos rendemos, Senhor Deus. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor. Se você precisar nesse momento se arrepender, porque em algum momento você tomou alguns caminhos que você não deveria ter tomado. Você saiu daquilo que o Senhor já tinha iniciado na tua vida, o processo dele na sua vida. Talvez você nem acredita naquilo que Ele te falou. Vai se arrependendo agora. Vai voltando o teu lugar, o teu coração a esse lugar de rendição ao Senhor. Se você sentir de se ajoelhar, você se ajoelha. Se você sentir de se colocar de pé, vai se colocando de pé. Apenas tome uma atitude, respondendo ao encontro que Ele está tendo com você agora. Se você tiver que se arrepender por algum tipo de pecado, se você tiver que se arrepender por qualquer coisa, cara, agora é o teu momento com Deus. Não resista. Nós chamamos, Senhor Deus. Se você se sentir de se colocar de pé em resposta a esse chamado, se coloque de pé também. Mas se você se sentir de continuar ajoelhado, porque o Senhor está ministrando ao teu coração, apenas se renda. O Senhor Deus está marcando o coração de algumas pessoas agora, com uma convicção santa.
É você e Deus. É você e Deus agora. Vai firmando o teu compromisso. Nesse momento, só apenas comece a orar. Fala assim: Senhor Deus, eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Eu te dou controle da minha vida. Eu te dou controle das minhas escolhas. Eu te dou controle, Senhor Deus, dos meus pensamentos. Eu te rendo agora. Eu me rendo agora. Eu digo sim. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Eu rasgo o meu coração agora. Eu rasgo o meu coração. Aonde você estiver agora, eu queria te convidar a você se colocar de pé no teu lugar. Não se distraia. Se coloque de pé. E repita essa oração comigo. Senhor Deus, eu te agradeço pelo teu toque. Eu te agradeço porque o Senhor me amou. E nessa noite eu reafirmo o meu compromisso contigo. E eu digo sim, para que o Senhor possa renovar a minha mente. Eu digo sim, para me render ao teu processo. E eu digo sim, para que eu possa abraçar o meu propósito. Usa as minhas mãos para ser as tuas mãos. Usa os meus pés para ser os teus pés. Usa a minha vida para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.